Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 6 de julho, agora na Espanha, 22 horas e 47 minutos, no Brasil, 17h47 da tarde. Gente, vejam onde a BTC foi travar, no patamar da VWAP mensal. Agora a gente vai provavelmente acumular nesse patamar, que era um antigo suporte, aquela mega agulhada de 1º de maio. Aqui no 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente vai formar um pullback, mas a BTC está rumando em direção ao patamar da VWAP do mês passado, que se confunde com a mediana da banda de Bollinger no diário. A gente está indo, na verdade, para 63, 64 mil dólares. É para lá que a gente está indo, que é o centro gravitacional dessa congestão. Eu reportei aos senhores que não era nada inteligente o sujeito desembarcar na base da banda de Bollinger, tanto no diário quanto no semanal. Agora aqui no semanal, esse corpo real vendedor da BTC está evoluindo rapidamente para um martelinho. A última vez que a BTC beijou a base da banda de Bollinger no semanal, depois ela foi estressar a upper. Eu reportei aos senhores que não é nada inteligente vender no fundo, como também não é inteligente comprar no topo. Muita gente boa desembarcou. O que eu recebi de mensagens de gente desembarcando da Solana a 120 e tal, não adianta dizer que não me mandou, principalmente esse povo que eu sei exatamente quem me mandou as mensagens. Agora tem um monte de gente que, eu não vendi tudo, eu não saí totalmente. Não é bem assim. Eu tenho as mensagens, muita gente boa desembarcou da Solana a 120 e tal. Podem voltar agora porque o pedágio ainda está barato. Gente, a BTC claramente agora, depois dessa mega agulhada que levou ela para 53.485, entregou aqui a alça da nossa xícara como tem que ser. Tinha gente reclamando que a alça estava um pouco triangularizada. Agora os senhoritos têm uma canaleta virtual de baixa para chamar de alça, que é efetivamente um padrão xícara-alça. É nada mais do que uma parábola seguida de uma canaleta virtual de baixa. É isso que a gente está ostentando nesse momento. A gente explodiu depois dessa congestão aqui, explodiu numa parábola que acabou depois se desdobrando numa canaleta virtual de baixa, formando a alça da xícara. Enfim, agora a gente tem basicamente um padrão xícara-alça clássico, digno da análise técnica. No gráfico diário ancorado pela banda de Bollinger, era óbvio que desembarcar na base da banda não era muito inteligente. Depois desse engolfo de hoje, amanhã a gente já deve desenhar um corpo real comprador de retorno para a mediana. A próxima barada da BTC vai ser 63, 64 mil dólares. O market cap das altcoins também ficou bonito, porque o padrão mastro-bandeira agora está bem caracterizado. O mastro ficou poderoso. A bandeira, que nada mais é que uma canaleta virtual de baixa, está muito bem caracterizada, digna da literatura de análise técnica. A dominância está em vias de desabar. Basicamente, a gente reverteu aquele doji levemente comprador para mais um corpo real vendedor aqui no semanal. Respeitamos aquela LTB, aquela linha de tendência de baixa no semanal, que basicamente está aprisionando a dominância nesse viés de baixa. A dominância, gente, lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC, só significa que a partir de agora, com a queda da dominância, o market cap das altcoins vai se expandir de forma mais explosiva, mais exponenciada que a própria expansão do market cap da BTC. A dominância tem uma tendência geral de queda. Antes do surgimento da Ethereum, a dominância ficava entre 98% e 99%. A mera publicação do white paper da ETH já fez a dominância balançar até 92%. Quando o Vitalik Buterin e os cofundadores da ETH, Gavin Wood, Charles Hoskinson, basicamente lançaram o mainnet da ETH, a dominância desabou, justamente porque foi a ETH que mostrou ao mundo o poder da descentralização, das finanças descentralizadas, das DeFis, e basicamente surgiram nesse momento aqui, no segundo, entre o final do primeiro semestre e o segundo semestre de 2017, surgiram centenas.
poucas milhares de altcoins, não tinha mais de 2.000, talvez 1.100, 1.200. Pode, no final do ciclo, talvez tenha alcançado quase 2.000 altcoins. Mas, enfim, essa foi a característica do ciclo 2017-2018, com a dominância caindo muito, com a BTC... Aqui, ó, a BTC estava custando basicamente $1.000. Aqui, ó, no fundo da dominância, uma Bitcoin já estava valendo $20.000. Lembrando, mais uma vez, que a queda da dominância é concomitante a um bull run muito poderoso. A dominância se retrai justamente porque as altcoins elas se valorizam de forma mais exponenciada que a própria valorização da BTC. No bull run de 2021, basicamente a gente tinha ali milhares de altcoins e agora a gente tem milhões de altcoins. Esse dilema da dispersão tá fazendo muita gente boa também desembarcar do mundo cripto. Eu já expliquei aos senhores que a vocação do capital dentro do market cap das altcoins é altamente polarizadora, mesmo que por algum instante ou alguns instantes algumas shitcoins aglutinem algum nível de liquidez, rapidamente isso é revertido em favor de uma ETH, de uma BNB, ou seja, de uma Link, daquelas altcoins que constroem a Web3, que possuem tecnologia subjacente disruptiva, que possuem base de usuários crescendo exponencialmente, como essas do Gemas Altcoin Alert, que eu garimpei, eu selecionei e que ostentam o maior potencial de retorno para esse ciclo. Então, quem não sabe o que comprar e tá em vias de surfar e tá querendo surfar essa mega pernada de prosperidade que vai levar o market cap das altcoins para no mínimo 7, 8 trilhões de dólares, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Gente, a BTC aqui no intraday acabou, estava com uma banda de volatilidade fortemente engolfada pela banda de volatilidade do dia anterior e acabou promovendo o rompimento ascendente. Agora, na minha leitura, a BTC só vai descansar em 63, talvez 64, que seria a mediana da nossa banda de Bollinger no intraday. No 6 horas a gente está fazendo um pullback aqui no patamar da VWAP mensal. Eu estou no 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, mas o nosso target segue sendo a VWAP do mês passado, que está se confundindo ali com a mediana da banda de Bollinger no diário. Na seara fática, redes institucionais do mundo TradeFi estão se preparando para a integração dos seus sistemas com a rede blockchain da BTC. E tem gente com coragem de desembarcar do mundo cripto, sabendo e presenciando a maior transferência de riqueza desse século, provavelmente será a maior transferência de riqueza desse século. Basicamente, mais de 100 trilhões de dólares estão migrando do mundo TradeFi em direção à Web3, à tecnologia blockchain. Nesse momento em que eu vos falo, Treasuries, bonds, títulos do governo norte-americano estão sendo tokenizados na rede ETH principalmente. Ações das maiores bolsas do planeta estão em vias de serem tokenizadas. Só uma NVIDIA levaria a quantidade total de riqueza bloqueada em ambientes de finanças descentralizadas. Vou até dar um refresh aqui para a gente ver qual é a quantidade atualizada de riqueza bloqueada dentro de ambientes de finanças descentralizadas. Vocês vejam, ó, vou até dar o refresh aqui. Ó, o site até tá fora do ar. Mas enfim, a quantidade, a última vez que eu olhei, a quantidade de riqueza bloqueada dentro do Defilhama estava em 96 bi. Isso fatalmente vai catapultar para trilhões de dólares e tem gente que ousa desembarcar do mundo cripto neste exato momento. Roberto Kiyosaki prevê Bitcoin a 10 milhões de dólares, mas antes ele acha que vai acontecer um crash. Na minha leitura, o mundo TradeFi vai ainda surfar a mega onda da AI. Esse crash possivelmente pode ser causado até por um colapso na situação fiscal norte-americana. Ele acha que antes da BTC bater 10 milhões de dólares haverá um crash dentro do mundo TradeFi. Na minha leitura, a mãe de todas as crises é a situação fiscal norte-americana, que é bizarra. A dívida pública norte-americana está em 35 trilhões e aumentando. Isso sim poderia alavancar e muito o market cap, principalmente da BTC e do mundo cripto como um todo.
E o DEP, né, o app descentralizado que roda no ecossistema Toncoin, o Hamster Combat, já teria atingido 239 milhões de usuários, segundo o Durov, um dos fundadores do Telegram. Gente, não há como negar que um DEP, um app viral, um app descentralizado viral, pode facilmente aglutinar essa quantidade de usuários. Isso só está aumentando a base de usuários da Web3. Na minha leitura, esse é um dos aspectos favoráveis desses apps virais, ainda mais de joguinhos, em que é possível criar um mecanismo de play to earn, né? O sujeito joga também para ganhar dinheiro, porque esses DEPs remuneram os usuários com criptoativos que podem ser ganhos dentro do jogo. Na minha leitura, esse tipo de app descentralizado viral só aumenta a base de usuários da Web3. E quem conhece a lei de Metcalfe sabe que isso lá na frente, num segundo momento, essas pessoas não vão ficar só restritas aos joguinhos. Elas vão fazer circular riqueza, vão fazer pagamentos em USDT, vão acumular também outros criptoativos. Eles entram pelo joguinho, mas acabam ficando na Web3, por assim dizer. Na seara geopolítica e finanças internacionais, agora mais um doador de peso resolveu travar a grana para os democratas. Enquanto Joe Biden não sair para abrir caminho para Kamala Harris, o herdeiro da Walmart afirmou que não mais fará doações em favor do Partido Democrata. O Christy Walton se uniu aos outros 168 grandes doadores. Agora eles assinaram uma carta de líderes empresariais sugerindo que o Joe Biden ceda à pressão e deixe a Kamala Harris assumir a corrida presidencial rumo à Casa Branca. E o Irã elegeu um moderado reformista, um médico cardiologista Pezeshkian. Esse desdobramento surpreendente nas eleições iranianas, já que o candidato favorito, que era um linha dura, muito alinhado à Guarda Revolucionária, que por sua vez sustenta financeiramente o Hezbollah, ele perdeu. Isso pode ser um duro golpe no Hezbollah. Então, para quem está esperando as duas guerras terminarem, a russo-ucraniana, que vai terminar, porque os Estados Unidos não vão mandar mais nem um centavo para a Ucrânia, e a Le Pen na França também vai fazer o mesmo, e agora o conflito Hamas-Hezbollah versus Israel agora vai ter um novo desfecho, justamente porque é muito provável que esse reformista, moderado, esvazie financeiramente também o Hezbollah. E ele já avisou que está disposto a conversar com o Ocidente sobre o programa nuclear iraniano. Ou seja, o mundo parece que vai voltar a ter cheiro de flores, som de violinos, e tem gente desembarcando do mundo cripto. Quem tiver esperando taxa básica de juros cair nos Estados Unidos, quem tiver esperando as guerras terminarem, quem tiver esperando todo mundo ficar florido com som de violinos, vai pagar $250 mil por BTC. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.